Olá, pessoal. O título é comprido, mas eu vou falar rápido. Quanto tempo você já perdeu nesta semana só organizando as suas tarefas? É muita coisa. Eu falo que essa tela ficou pequena para eu colocar tudo o que tem acontecido, né? Qual é a fonte das nossas demandas no jurídico? A gente tem prazos, muitos WhatsApps, né? Que a gente já reclamava de e-mail, agora nós temos os WhatsApps para reclamar, reuniões e as calls, reuniões presenciais, as calls online. Então, o que está acontecendo? A gente trabalha o advogado hoje individualmente, é muito o perfil do mercado tradicional. Então, a gente vai colocando na esteira, né, de produção dos nossos times, caso a caso, e a gente não sabe exatamente como cada um está se organizando. O líder distribui as tarefas e isso vai caindo individualmente para cada advogado. O que acontece? Durante esse período que o líder vai distribuindo, né, sai da esteira de produção, vai distribuindo para o seu time. Ele depois fica assim, será que tá muita coisa para o fulano? Eu já ouvi isso de um líder, eu vou entregar e se ele reclamar, é porque tá muita coisa mesmo, né? Então ele fica esperando para ver o time chegar naquele nível de sobrecarga. Então ele não tem a visibilidade. O que a gente trabalha hoje é com uma priorização reativa. A gente vai priorizando o que dói mais, o que grita mais alto, né? O cliente mais importante. E a gente vai perdendo a nossa meta do dia. Por isso que a gente vive reorganizando tarefas. Por isso que eu falo, a gente tem perda de tempo em organização de tarefas. Acontece também, então, aquela sensação de desorganização silenciosa. Nós temos advogados super organizados e alguns muito desorganizados. Às vezes são advogados geniais, mas péssimos em organização. E todo mundo ocupado. Então, você não sabe se é aquele ocupado que é o barulhento ou aquele ocupado eficiente, mas ele está sobrecarregado. O que é mais importante é a falta de visibilidade coletiva. Então, você tem aquela impressão de que você está trabalhando mais que o outro, mas você não tem certeza. Quando você diz, não, mas eu tenho todos os dados na mão, né? O meu sistema me dá um board, um BI muito bacana, já passou um mês, você só vê o resultado no final. E não em tempo real. Qual que é a solução, né, que eu prometi aqui para vocês? É a gente tentar resolver o problema que não é das pessoas, é do sistema. Nós vivemos o sistema, não é sistema de software, né? Aqui eu estou falando do sistema organizacional, do sistema mesmo de trabalho que a gente vive hoje. Não, o problema já não adianta mais você ser a pessoa mais organizada do mundo. Não adianta. O sistema é que está realmente trazendo a gente para essa loucura, que é muita tecnologia. A gente está aqui numa feira com muita tecnologia. Mas no final das contas, nós somos um só. E o dia tem as mesmas 24 horas. Qual que é a nossa visão? Acho que eu pus errado. Primeiro é a gente mapear de onde vêm todas as nossas tarefas. Essa lista aqui é a lista básica, porque tem algumas equipes que têm uma lista muito maior. Por exemplo, escritórios de advocacia têm os sistemas dos clientes. Todo mundo sabe, eu até sou testemunha desse movimento. Os departamentos jurídicos são os mais inovadores, eles é que puxaram muito a régua dos escritórios de advocacia, obrigaram a gente a ser mais organizado. É muito por aí, assim. As empresas falaram, ou você alimenta meu sistema, ou tá fora. O que aconteceu? Tem escritório que atende 5 carteiras e alimenta 5 sistemas. Então, isso é de enlouquecer, qualquer um. Então, essa lista que eu coloquei aqui é de um advogado comum, padrão. Ele vai ter muita tarefa já no Excel, na sua lista que ele tirou do sistema, né? Que o sistema joga lá prazos de contencioso, de massa. Então eu chego lá, os times, cada um tem a sua planilha. E tem ainda uma agendinha de papel, porque alguém liga e fala alguma coisa, você já tem uma demanda a mais. WhatsApp, caixa de e-mail, gente. Caixa de e-mail é um lugar que tem o maior acumulado de tarefas invisíveis de um profissional jurídico. E a gente tem que achar uma solução para isso.
Porque quando aquele advogado sai do escritório, e está saindo muito, né? E saiu agora a pesquisa de engajamento, falando que as pessoas não estão saindo mais, porque ele pede demissão do líder. As pessoas estão pedindo demissão dos lugares que não têm gestão, processos, tá? Então, ultimamente, não adianta nem ser só líder bacana. Tem que ser líder e um bom gestor e ter um bom sistema de organização. Então, a gente está aqui trazendo uma promessa de tentar unificar todo esse acumulado de tarefas que vem, né, dessas fontes. Tem os sistemas, está aí na lista, e a sua memória, né? A nossa memória funciona muito como uma agenda. E aí, qual é a nossa proposta com a gestão visual? O primeiro conceito vem de uma metodologia ágil, que é a origem, lá atrás, nos anos 90, que ele foi influenciado pelo pensamento Lean do sistema Toyota, que é o backlog. Gente, nós temos que ter um backlog. O que é backlog? É o acumulado de todas as tarefas a fazer. Enquanto a gente não pegar aquela loucura, daquele tanto de coisa que está espalhada em vários sistemas e obsessivamente coletar e cultivar a construção de um backlog atualizado todo o tempo, a gente não vai conseguir priorizar, a gente não sai dessa loucura que a gente está. Então, a mensagem mais importante aqui do TIA não vai ser o quadro visual do final, que é uma promessa, que a gente tem até livro, tem depoimentos. Não. Se vocês saírem daqui com essa ideia de que eu tenho que ter o meu backlog, que foi a dor lá dos times de tecnologia que falaram, por que a gente não está conseguindo, né, entregar o projeto a tempo? O Jeff Sutherland chegou lá e falou, põe tudo que vocês estão fazendo aí. Aí todo mundo ficou olhando para a parede, olhando tudo que todo mundo tinha que fazer, e ali eles conseguiram achar um caminho. Então, vocês é a mesma coisa. Quando vocês encararem a realidade de um backlog que é enlouquecedor, né? Que vai chegando de todos os lados, vocês vão ter que construir o backlog com sistema, com e-mails, a velha e boa lista de tarefas. E aí você vai pegar esse backlog e jogar num quadro. Esse é um quadro ideal. Por quê? Se você só tiver o backlog, você não vai ter exatamente em que fase que aquela tarefa sua está. Então, o quadro, gente, ele entrega a fase, o trabalho em andamento. São as etapas que ele tem que percorrer até chegar ao feito. E esse quadro, ele não vai ser um template pronto, né? A gente sabe, olha, a gestão visual está tão no momento de vir resolver essa dor, que as plataformas estão vindo com Kanban, né? Mas nós temos que saber se ela vai resolver a dor de todo o backlog, que está para além do sistema. Então, nós vamos vamos acompanhar esse desenvolvimento. E aí, o que um time que tem gestão visual, como ele passa a trabalhar? Ele tem garantia que o backlog vai parar nesse quadro e que as pessoas podem acordar e saber tudo que a gente tem para fazer está aqui nesse quadro. Se tiver algo com muita sobrecarga, ele fica evidente. Você tem números na hora, em tempo real, do líder conseguir delegar e do líder conseguir redistribuir. Alguém fica doente, não vai aparecer, o que ele tinha para ele fazer? Tinha alguma coisa vencendo? O fulano vai sair de férias, o que a gente pode antecipar, já redistribuir? É muita visibilidade. Então, assim, gestão visual é sobre isso. É meio impossível explicar vários detalhes, eu sei que dá muita dúvida. A gente, inclusive, vai fazer demonstrações de quadros de gestão visual para quem tiver interesse. Mas tem uma mágica também que acontece. Os times começam a se reunir todos os dias, em dailies, e vão fazendo reuniões para alinhar. Gente, está tudo bem para hoje? Aí alguém pode dizer, olha, eu não vou conseguir fazer o que está aqui. E aí o time ajusta, e é uma reunião que não pode, a daily, né, famosa dos times de tecnologia, vocês não podem demorar mais do que 15 minutos. Nós não estamos falando aqui de reunião padrão, nós estamos falando de reunião rápida de alinhamento, só para o time responder se vai dar para cumprir a meta do dia. Porque quando você chega de manhã, o ideal dos mundos é o quadro entregar a sua agenda priorizada já, com as urgências que estão acumuladas e que já tem data para vencer.
E nesse ciclo, né, a gente pode criar alguns eventos de retrospectiva, que é você revisar o seu trabalho no último período quinzenal, é o que eu mais recomendo. Um mês é longo, semana é rápido, 15 dias é perfeito para a gente ter uma memória de tudo que aconteceu, do que foi ruim, o que foi bom. Então, a gestão visual envolve algumas rotinas também, que faz você entrar em melhoria contínua. Para o quadro também não ficar aquela coisa... é só isso aqui? Eu vou ficar só trabalhando, olhando para esse quadro? Não, eu tenho que tirar o que foi para bom e o que foi para ruim também, para a gente melhorar. Porque também o bom a gente esquece de falar sobre ele e criar, inclusive, ideias boas para o próprio escritório ou para o próprio departamento jurídico. Aqui, rapidamente, os passos mais fundamentais para vocês terem gestão visual. Muito importante, comece simples. Eu pareço revendedora de Trello, tá, gente? Eu vou ter que confessar. Eu sou apaixonada pelo Trello, porque é a plataforma mais fácil, os advogados amam, é a mais em conta. Uma assinatura, dá para você pôr o escritório inteiro por uma assinatura de $6. Então, assim, eu sou bem apaixonada com o Trello. Mas agora, temos também os departamentos jurídicos que usam o Microsoft. Então, Planner. Então, para mim, ou é Planner ou é Trello, comece simples. Essa é a primeira mensagem. Segundo, visualize todo o seu backlog nesse quadro. Vocês têm que ficar obcecados. Isso é um hábito que é implantado e começa a gerar tanto efeito que pega. É um hábito que pega. Mas eu brinco que demora 2 semanas. Começa a colher muito fruto. Depois tem que estar sempre acessível visualmente, né? Então, por isso que a gente recomenda o quadro digital e que tem acesso no celular também. Então, esse hábito da coleta, escolheu a ferramenta simples, o hábito da coleta. Gente, na hora que chega, já manda para o quadro. Até uma demanda que chega para o WhatsApp, copia, cola, joga no cartão lá, no próprio celular. Terceiro passo, padronize as descrições das tarefas. Essa que faz a diferença quando uma pessoa chega para mim, eu já tentei Trello, tá? Não deu certo não. Mas é porque ela não ficou obcecada na coleta e na padronização. Por que a padronização é importante? Porque a gestão visual é sobre o que você bate o olho e já lê logo. Então, eu brinco que não pode ter cartão com descrição muito longa. Você perde muito tempo lendo. Então, você vai colocar objetivamente. Contestação, cliente X, e ainda nem é o nome certinho do cliente, é o apelido do cliente no escritório ou no departamento jurídico, e alguma informação relevante, às vezes uma área, a matéria. Padronize. Por quê, gente? No final, vocês vão ter dados. Vocês vão botar inteligência para ler o seu quadro e entender os seus números, em tempo real, inclusive. E reduza essas informações ao máximo. Aplique o Lean, que é o pensamento enxuto, na veia. Advogado é muito burocrático, então a gente tem que eliminar verbo, preposição. É muito, assim, é interessante quando eu fico falando, para de colocar verbo. Não é elaborar relatório. Você tem que entregar um relatório. Relatório. Cliente XPTO, entendeu? Todas as tarefas, esse é o mais difícil. O último passo, só 4 passos. Data. Todas as tarefas têm que ter data. E tem que ter padrão de data. Lá no método Agilmap, a gente recomenda o prazo máximo. Por favor, experimente. Coloque sempre o prazo máximo que você puder para fazer aquela entrega. Quando você coloca todas as tarefas com prazo máximo, o que vai acontecer? Você vai saber qual é a prioridade real. Então, colocar tudo para amanhã, consultivos, por favor, porque contencioso tem um prazo fatal. Então, por exemplo, o prazo do contencioso, eu recomendo D-1, gente. D-1, não é D-2. D-1, porque você olha um quadro e sabe... Se ficar vermelho, amarelinho, é 24 horas do D-1. Então, eu já tenho D-2 no quadro. Usem o prazo máximo. E aí, vocês estão vendo aqui que não adianta ferramenta sofisticada. Eu estou falando de práticas ágeis. Eu não estou falando de técnicas. Não, isso é uma prática, é um hábito. E que faz muito sentido para simplificar. Então, esse prazo máximo, pare de agendar tudo para amanhã. E o método é esse. Então, você vai coletar, você vai definir o prazo máximo, vai visualizar suas tarefas num quadro e, por fim, de manhã, você vai filtrar suas tarefas e você vai saber o que é mais urgente
em que fase que está, e normalmente você vai priorizar as tarefas mais à direita. Deixa eu sair para vocês. É porque quem quiser esse material é só mandar uma mensagenzinha para mim, Fenaló, eu vou mandar, tá? O slide inteiro. E aí você vai ter a visualização do que realmente é prioritário, porque tudo está no prazo máximo, tá? E aí toda aquela, né, essa vida nossa, ela tem que realmente ir para esse quadro. E essa imagem, que é muito simplória, eu falo, gente, um quadro que atende realmente um fluxo e método Kanban, não tem só essas colunas. O fazendo são várias colunas. O quadro mais assim, o mais simples vai ter 7, 8 colunas. Então preparem-se. Vai fazer muito sentido, tá? E aí a gente sai do padrão de mercado, que é muita falta de visibilidade, para realmente visibilidade todo o tempo, priorização real e padronização simples. E aí vai surgir o que é melhor de tudo, que é o relato geral dos times, a colaboração. Isso é o que a gente mais está precisando. Os advogados pararam de trabalhar individualmente lá nas suas baiazinhas e eles, pelo menos, durante o dia inteiro, ele está olhando um quadro em que o time todo olha para o mesmo lugar. E que aí um pode ajudar ao outro, com certeza. E mais, a comunicação também é padronizada para dentro dos cartões do quadro. Não vai ter 80% dos WhatsApps e e-mails acabam intra-time. Porque o time para de se interromper e usar mensagens para falar sobre isso. Ele vai usar cada cartão de cada entrega de valor, de cada tarefa, para conversar sobre o caso. Inclusive mandar os e-mails relativos ao caso para dentro desses cartões. Tá? Então, a gente vai fazer demonstrações ao vivo, mas a gente tem que escanear o crachá de vocês lá no 6º andar. E a mensagem é essa, gente. Gestão visual ágil não é tecnologia, é método. Pode ser qualquer plataforma, desde que tenha método, tá? E os nossos projetos já estão mais que consolidados aí, tem times, tem alguns aqui que são usuários há mais de 5, 4 anos, tá? Com os quadros, e ninguém consegue achar um jeito melhor de gerir. Gestão visual realmente é sobre isso, é sobre método, tá? Então, eu vou deixar para vocês... Ai, desculpa. Peraí. Esse QR Code é do nosso site, para vocês entenderem o que a gente entrega. E se vocês mandarem uma mensagem, a gente manda o material. Tá bom? É isso. Muitas palmas para a Bia, um passo central. Obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada.